Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6 horas 26 minutos, 6h26, horário de Brasília. Hoje, terça-feira, dia 20, né? Tá passando rapidinho, o mês é mais curto, né? Não temos 30 dias, nem 31, são apenas... esse mês é ano bissexto, hein? O 29, né? O 29. Então tá passando rapidinho, já estaremos no mês 3, né? E o ano tá acabando, como diria o nosso querido pastor Paulo. Muito bem, 6h27, queridos. Hoje é aniversário do nosso querido pastor Serlon Natividade. Quem tá mandando abraço pro Serlon, quem me lembrou aqui foi o pastor Wallace Rosete. O Kleber manda um abraço aí pro Serlon Natividade, Mar Azul. Tá aniversariando o pastor Abel também aqui. O pastor Charles também, que foi ovelha aí, professor, né? Foi aluno do professor, do pastor Serlon quando ele era jovem. Aliás, o pastor Charles tá jovem, né? Mas quando ele era um pouco mais novo. E aí, hoje estamos todos mandando abraço aqui para o pastor Serlon Natividade, que está aniversariando. Um abraço, viu, querido? Feliz aniversário para o senhor. Também quem está aniversariando é o David. O David que é lá da Portaria do Manaim. E ele está aniversariando hoje. A irmã Eliane do presbitério está mandando um abraço para você. Todos os irmãos ali do presbitério, Paulinho, todos nós aqui da Rádio Manaim também mandando um abraço pro nosso querido irmão David, aí na Portaria do Manaim, né? Ouvindo a gente e feliz da vida, porque hoje é seu aniversário, que Deus te abençoe. Hoje é aniversário da Maria do Socorro Carvalho, essa jovem de 85 anos, lá de Saquarema, no Rio de Janeiro. Ei, minha irmã, tudo bem, Maria do Socorro? Recebendo abraço aí da Vanusa, a Vanusa Figueiredo, de Saquarema também. Todos da igreja, e claro, nós aqui da Rádio Manaim, tá bom, minha querida irmã? 85 anos, graças a Deus, né? Que Deus te abençoe. Queridos, deixa eu mandar um abraço aqui para a nossa irmã Suzana Soares, lá de Afogados, Recife. Ela falou: Kleber, eu andei 15 quilômetros de bicicleta e tô ouvindo vocês aqui. É isso mesmo, que bom, fazendo exercício, ouvindo a gente, exercitando o físico e o espiritual também. Que Deus te abençoe aí, tá? Muito obrigado, ó. Ouvido, né, com fone de ouvido, mas de olho na pista aí, pelo amor de Deus, tá bom, irmã? Um abraço aqui ao meu amigo Zeno, o Zeno e a Eusimeire, lá de São Mateus, norte do Espírito Santo. Eles pedem oração pela irmã Tânia. A Tânia é amiga da irmã Eusimeire, vai passar por uma cirurgia hoje, e o irmão Zeno e a Eusimeire pedindo oração pela vida dela. Também pedido de oração pela irmã Aldine, ela está internada e ela enfrenta uma diabetes e ela mora aqui em Cobilândia, Vila Velha, e ela precisa de uma bênção, uma experiência do Senhor nessa manhã. Ela precisa de uma experiência com esse Deus vivo. Ele está vivo e Ele pode todas as coisas, viu, irmã Aldine? Posso chamar de irmã? Posso? Irmã Aldine? Posso. Olha, que o Senhor te abençoe, estamos orando por você, tá bom, minha irmã? Também pedido de oração pela irmã Sueli. Ela vai passar por uma cirurgia hoje na boca, e ela mora em Ponta da Fruta, a irmã Sueli, né? Vai dar tudo certo, estamos orando por ti, viu, minha irmã? A irmã Sueli de Ponta da Fruta vai passar por uma cirurgia na boca hoje. Oração também pelo irmão Tarcísio. Ele tem apresentado aquele problema do coração grande, né? E aquilo não é brincadeira, aquilo traz um cansaço, uma fadiga, uma angústia. O irmão Tarcísio está enfrentando essa batalha. Mas ele não está sozinho, nós estamos juntos, fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. Ele é de Ponta da Fruta e nós estamos em oração pelo irmão Tarcísio também, viu, Tarcísio? Confie no Senhor, tá bom, querido? E há um pedido de oração pelo Erivelto Perim. Ele está fazendo tratamento oncológico, né? Enfrentando um câncer. E a oração é porque ele vai passar por uma químio para que os efeitos da químio sejam atenuados, que isso dá uma bênção a ele, né? Dá enjoo, é muito ruim, só quem vive isso sabe. Mas nós estamos em oração também pelo Erivelto Perim, ele aqui de Coqueiro Taparica 1, ovelha do pastor Wallace Rosete, nosso irmão querido ali, e nós estamos orando pelo Erivelto também. Daqui a pouco eu repito aqui o nome dos irmãos, pastor Cleto Rosete está ali anotando, daqui a pouquinho nós estaremos orando por esses irmãos e os demais também que estão enviando mensagens. A Ariadne Stein, que mora em Poços de Caldas, Minas Gerais, ela pede oração. Ela disse assim: Kleber, eu queria pedir oração e pela minha vida, só abençoar a minha vida, e também queria pedir perdão pelos meus erros.
e pedir que o Senhor possa abençoar a minha casa. Eu estou sentindo um peso muito grande em cima de mim, um peso em cima do meu casamento, do meu lar, da minha família. Tudo que eu faço está difícil. Amém, minha irmã? Olha, eu glorifico ao Senhor porque você já caiu em si. É isso. Isso é importante. Cair em si. Você fez uma reflexão, olhou para dentro e disse, eu preciso... As suas palavras aqui, em outras palavras, quer dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Isso é maravilhoso, porque nós precisamos do nosso Deus. E nós vamos orar por você também, viu, Ariadne? O Senhor dá uma bênção na sua vida. Aliás, o Senhor deu um dom espiritual. Logo quando eu cheguei aqui às 5 horas da manhã, e foi um sonho de um servo. E é o seguinte, o sonho é o seguinte, quando o pastor abria a Bíblia para pregar, saiu uma forte luz nessa manhã aqui da Rádio Manaim, da palavra, e essa luz atingiu um lar especial. E neste lar, o servo via que o coração de uma pessoa era como um bloco de paralelepípedo, ou seja, duro. Mas quando essa luz que sai da palavra de hoje aqui da Rádio Manaim tocava esse coração duro, esse paralelepípedo, ele derretia igual gelo e revelava no seu interior um coração vivo pulsando forte. É isso que Deus tem para você nessa manhã. Era um lar. Talvez seja o lar da Ariadne Stein. Talvez seja o lar de outra pessoa, mas o importante é que o Senhor está abençoando um lar em especial nessa manhã. Uma pessoa que estava com o coração endurecido, talvez das lutas diárias, das batalhas, né? Nos últimos dias tem ouvido coisas, porque são muitas vozes, não é verdade? Mas o importante é ouvir a voz do Senhor e saber que Ele está vivo e que Ele pode mudar o seu coração nessa manhã. Queridos, assim nós vamos começando o nosso pós-madrugada de hoje. São 6h33. Eu vou ler o texto novamente que o pastor Abel trouxe aqui. Texto maravilhoso. No Evangelho segundo João, capítulo 20, versos 24 e 25, diz assim: Tomé, um dos 12 discípulos, também chamado Dídimo, não estava com eles quando o Senhor Jesus veio. Disseram-lhe, quem disseram-lhe? Os discípulos, os discípulos, disseram-lhe: vimos o Senhor. Mas ele disse: olha, se eu não ver o sinal dos cravos em sua mão, e não bastava apenas ver, hein? E não puseram o dedo no lugar dos cravos, e não puseram a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Queridos, eu até comentei em off aqui com os pastores que aqui estão, pastor Abel, pastor Zé Querubino, pastor Cleto e pastor Charles. Tomé, ele era um judeu da Galileia. Tomé, ele era pescador, embora a Bíblia nunca diga que ele era pescador igual a Pedro, mas ele sempre saía para pescar. Então, deduz-se que ele era também um dos pescadores. Ele viu Jesus operar milagres. Ele estava lá. Ele estava lá ao vivo quando o Senhor curou, aliás, ressuscitou Lázaro. Ele foi um dos que, quando o Senhor falou: olha, Lázaro, meu amigo, está morto, mas eu vou lá. E Tomé falou: nós vamos com o Senhor, nem que seja para morrer, nós vamos junto. Ele estava lá. Mas esse mesmo homem que conviveu com o Senhor, que viu de perto milagres, certamente amava o Senhor, claro que sim. Mas para Tomé, ele não acreditava na ressurreição. Ele diz: olha, em outras palavras, né, traduzindo para o nosso bom e velho português, bom e velho para o nosso feijãozinho com arroz, Tomé, ele disse assim, agora eu vou parafrasear, viu, irmãos? Tomé, ele deve ter dito assim: olha, Tomé, Jesus está vivo, ele estava aqui agora há pouco. Em outras palavras, ele deve ter dito: vocês estão de brincadeira, isso não é possível. Eu vi, ele estava morto. Para Tomé, ele estava morto, mas ele está vivo. Louvado seja o Senhor. Ele está vivo hoje também aqui. Ele está aqui neste lugar. Pastor Abel Monteiro, hoje em dia muita gente assim também como o Tomé. Gostam do Senhor Jesus, amam o Senhor Jesus, já viveram coisas gloriosas na igreja, na sua vida, se emocionam quando vem a história de Jesus, até choram, mas vivem como se o Senhor estivesse morto. Paz do Senhor, pastor Abel. A paz do Senhor, Kleber, é verdade, né? Paz do Senhor aqui, aos queridos pastores da bancada, aos nossos irmãos, ouvintes que participam agora deste pós-madrugada. E o que nós realmente entendemos é que estar na presença do Senhor é o que nos garante a boa escolha para a salvação. Então, Tomé, não adianta você dizer, né? Fala assim, não, mas eu sou crente da Igreja Cristã Maranata e por conta disso eu vou para o céu. Não.
Não é por causa disso que você vai para o céu. Claro. O arrebatamento não é por causa da denominação. O arrebatamento, ele vai acontecer para o corpo de Cristo, a igreja fiel, reunida, que tem uma única mensagem. Ela anuncia que ele está vivo. Aleluia. Ela anuncia que Jesus vai voltar. Aleluia. É por isso que a nossa mensagem é essa. Então, se você, como o Senhor mostrou neste sonho, né? Se você é um dos que está como Tomé, com o coração duro, Sim. a palavra, a luz da palavra, a revelação de Jesus na sua vida é que tem o poder para quebrar este paralelepípedo que é o seu coração. Que era. Que era. Porque hoje, nesta manhã, o Senhor está enviando para você Aleluia. esta mensagem como forma de uma decisão que você precisa tomar na sua vida. O coração é seu, a vida é sua, e se você se importa com isso, se você se importa com esta vida que você tem, você vai deixar o Senhor quebrar esse coração duro hoje, né? Aleluia. Porque Tomé, ele precisou ouvir a palavra do Senhor, que era a verdade. A igreja, nesta hora, Kleber, ela tem uma mensagem, como foi dito hoje pela manhã. Nós vimos o Senhor. Ou seja, só vê o Senhor, só participa que o Senhor Jesus está vivo, a igreja que está reunida em comunhão. Aleluia, isso mesmo. Então nós vemos aqui dentro deste contexto da palavra que nós estamos anunciando nesta manhã, as doutrinas que estão estabelecidas no meio desta igreja. Primeiro, doutrina de corpo, a igreja está reunida. A doutrina da comunhão, que é a experiência de ter o Espírito Santo anunciando que Jesus está vivo. A doutrina do arrebatamento, que é a confirmação, que ele está vivo porque ele disse que estaria e ia voltar. E voltou. Isso aí. Então Jesus, nós cremos que ele vai voltar. Aleluia. A doutrina do arrebatamento é esta. E Tomé, como você falou, hoje em dia tem muito Tomé, né? Muito. Nós éramos Tomés também. E olha só, se você quer ver para crer, você não vai ver. Agora, porque nós não vivemos, o senhor falou isso na mensagem, nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos, não é? Nós esperamos no Senhor. Exatamente. E a fé vem pelo ouvir. Ele queria ver, ele queria tocar com o dedo, ele queria colocar a mão, mas em nenhum momento ele falou assim, eu quero ouvir. É verdade. E a fé vem pelo ouvir. Então, se você está ouvindo nesta manhã a palavra da salvação, creia, tenha fé. Não é a fé racional, a fé natural, dizer da boca para fora, não, eu sou da Maranata, então por isso eu creio. Não. Eu sou ovelha do pastor Querubino, hein? Isso, sou ovelha do Querubino. Não tem jeito, aí não vai. Não vai. Na verdade, você vai viver a fé quando você receber a palavra do Senhor que está no corpo. No corpo, exatamente. E é no corpo que você tem essa bênção. Aleluia. Amém? Amém. Pastor Querubino está aqui conosco. Pastor, olha só o que perde uma pessoa quando falta o culto. A Bíblia diz aqui que Jesus chegou a partir do verso 19. Era o primeiro dia da semana, era um culto de domingo. E o Senhor, então, apresenta-se outra vez e diz, paz seja convosco. Ele derramou a paz ali. Verso 22, e havendo dito isso, ou seja, desejando a paz ali, ele assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo ali, estava derramado sobre aquelas pessoas ali. Veja bem, aqui não era ainda o Pentecoste, viu, irmão? Calma. Aqui derramado sobre aquelas pessoas que estavam ali. E Tomé não estava ali. Tomé não estava. Tomé faltou aquele culto. Olha só o que a pessoa... E a orientação era estar no corpo. E o pastor Abel falou, Tomé estava onde? Nem ali ele estava. E os judeus estavam ali reunidos com medo os discípulos estavam ali com medo dos judeus. Todo mundo trancado, as portas cerradas, fechadas. Tomé correndo risco lá fora. Ele estava lá fora correndo risco de vida. Quando você está fora do corpo, você corre risco de vida. E quanto mais você se afasta do corpo, mais a tendência é você esfriar, é você perder bênçãos. Como Pedro, que depois que negou Jesus, começou a andar com pessoas que não faziam parte do corpo de Cristo. O que aconteceu? Negou. Esse é o problema. Mas tem um detalhe que eu queria abordar com o senhor. Ele fala assim, se eu não ver, no original hebraico, essa palavra, se eu não ver, se eu não compreender, se eu não tiver a percepção real, intelectual. Olha só. Se eu não ver os sinais, o sinal que fala de
no hebraico aqui é um padrão, uma forma. Era do jeito que ele queria. Dele queria. Ele falou, eu não crerei. A palavra aqui no original é eu não confiarei, eu não me entregarei. E o Senhor fala, Tomé, não seja incrédulo. No original hebraico não seja desconfiado, não tenha uma fé desdenhosa, porque aqui ele agiu com desdém. O texto em português não dá essa claridade, mas no hebraico dá. Ele usou de uma palavra, ele foi desdenhoso, ele não foi educado. É como você falar, olha, o Senhor falou comigo no culto essa noite, o Senhor enviou um anjo, e alguém fala assim, você tá ficando doido. Era mais ou menos isso. E outra coisa, o Senhor falou, não seja desconfiado, não tenha essa fé desdenhosa, mas seja crente. A palavra crente aqui no hebraico é seja alguém que se entrega. Seja alguém que se entrega. Porque se você se entregar ao Senhor, você vai ver anjos, você vai ver arcanjos, você vai ver a bênção do Senhor sendo derramada na sua vida. Então, Tomé tinha uma fé racional, intelectual e precisava de uma experiência sobrenatural para poder crer. Paz, Senhor, pastor Querubino. Paz do Senhor, Kleber, paz do Senhor, mais uma vez, os irmãos. E quando eu falei que se alguém for da igreja do Senhor, eu estou me referindo eu sou da igreja do pastor Querubino. Pastor Querubino tem uma intimidade com o Espírito Santo, é gente boa demais. Não adianta, pode ser qualquer pastor. Se você não tiver a você experiência tem que ter intimidade com o Senhor Jesus. Pronto. Isso, não tem jeito. Não tem outro caminho, pastor. Pai do Senhor, Pai do Senhor, os irmãos, continua conosco. Você falou em crer. O que Jesus disse para ele? Tá aqui, ó. Disse Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado, ou seja, feliz, os que não viram e creram. Nós, a igreja. Chegou em nós. Graças a Deus. Nós não estamos vendo Jesus com os nossos olhos carnais, mas nós estamos vendo aquilo que ele fez nas nossas vidas e está fazendo. Nós estamos vendo a ação dele numa igreja fiel para que em tudo uma doutrina seja estabelecida. Nós estamos vendo aquilo que é o despertar hoje para nós, né, do momento profético que nós estamos vivendo, que é a volta do Senhor Jesus. Então nós temos que ter para nós, né, como igreja, absorver toda a palavra que hoje o Espírito Santo está nos dando. Sabe por quê, Kleber? Jesus se apresentou, ele estava vivo, está. Mas tem um momento que nós temos que guardar. Ele vai voltar. Aleluia. Ele vai voltar. Então nós temos que tomar a palavra a cada dia. Nós temos que abraçar as revelações do Espírito Santo a cada dia. Aquilo que está sendo para nós, eu vou dizer aqui na EBD, que despertamento está sendo isso, para que nós possamos entender, glória a Deus, não é verdade? Que nós temos um lugar para viver. E este lugar para viver, hoje, o Espírito Santo está nos mostrando a nossa ação. Para nós não termos dúvida, né? Para que nós possamos, a cada dia, né, entregar as nossas vidas ao Senhor. Deixar nesse templo ele habitar. Claro. Porque nós colocamos tantas prioridades na nossa vida e devemos fazer enquanto estivermos aqui, né? Trabalhar, estudar, eu sempre digo isso. Mas tem que ter também um grande espaço para que o Espírito Santo possa habitar. É porque é por esse Espírito Santo que nós vamos discernir todo momento profético que nós estamos vivendo. A volta do a volta do Senhor Jesus. Esse é o grande momento da igreja. Porque quando nós fomos ver agora ele, quando ele voltar, nós vamos subir com júbilo, com alegria e glorificando esse Deus que foi capaz de entregar seu Filho por mim, por você, por nós. Portanto, bem-aventurados somos nós que não vimos, mas nós cremos. Bem? Amém. Deixa eu chamar o pastor Cleto Roseste, que é um homem experiente também, assim como o pastor Zé Crobinho. Pastor Zé Crobinho, você tem quanto tempo de ministério, pastor? Ih, tem uma pergunta mais fácil, né?
Quantos milênios? Não, melhor. Quantos anos? 23. Só de ministério, né? Fora de conversão, mais que isso. Pastor Cleto também. Pastor Abel e pastor César são mais, em termos de... São mais novos, né? Até de idade são mais novos também. Você já deve ter visto muita gente assim nas igrejas por onde os senhores passaram. Pessoas que eram pessoas boas, eram pessoas boas como Tomé, eram até corajosas, eram pessoas determinadas, eram pessoas que conviviam, mas eram pessoas que, quando você falava assim, olha, eu vi isso, tive uma visão, será? Né? Mas será? Enfim. Eu vou contar uma experiência aqui que aconteceu uma vez. Tinha uma senhora na igreja que ela não acreditava que era na igreja tradicional. Ela não acreditava que Jesus falava nos cultos assim de igrejas pentecostais ou igreja. Deus não fala, Deus falava, hoje não fala mais, não é bem assim. E ela era uma pessoa muito inteligente, era até uma professora. E certa vez ela estava voltando para casa, trabalho, eu estava dirigindo o carro. E ela ouviu uma voz dentro do carro. Só tava ela dentro do carro. O carro dela não tinha nem rádio, teria ideia. E aí ela ouviu uma voz. Falou assim, para o carro aí. E ela, assustada, parou. Até para ver quem tava falando com ela dentro do carro. E olhou, não tinha ninguém. E a voz estava assim, para o carro e entra naquela igreja. E era uma igreja das nossas igrejas. E ela parou o carro. Olhou pro relógio, era 7h30. E correu para dentro da igreja. Assustada com aquela voz, até para pedir oração. Eu não sabia o que estava acontecendo. E aí ela sentou no último banco e o culto processando. Quando terminou o culto, o irmão que trouxe a mensagem falou: olha, irmãos, o Senhor mostrou nessa noite que tem aqui, está entre nós uma mulher que ela estava dirigindo o carro, ela parou o carro e entrou na igreja. Ela está aqui nessa noite e o Senhor fala com ela: aqui é o seu lugar. Que maravilha, hein? E aí ela caiu em si e falou: meu Deus, o Senhor está vivo e fala porque falou comigo. Glória a Jesus. Irmãos, estou falando isso. É experiência de alguém que viu isso. Tá bom, pastor Querevendo? Essa experiência aí aconteceu com a jovem. Ela não estava no carro, não. Exatamente assim. Todo dia ela passava em frente à igreja. Todo dia ela passava em frente à igreja. Até o dia que ela escutou a voz: entra, que eu tenho aqui para você uma bênção. Ela entrou chorando. Aí foi o diácono que foi atendê-la e ela contou: eu escutei uma voz. Olha só. Ele está vivo. Essa é a mensagem. E ele vai voltar. E quando Tomé, pastor Cleto, ele chega ali, né? Os discípulos felizes: olha, o Senhor esteve aqui, ele está vivo, falou conosco, a esperança foi renovada, o medo deu lugar à esperança agora. Aí Tomé vem com um balde de água fria e fala: vocês estão ficando doidos. Não, mas Tomé, não, eu só acredito se eu ver. Só se eu ver, do meu jeito, da minha forma, do meu padrão. E o Senhor fala: Tomé, não seja desdenhoso, essa fé não vai te levar para lugar nenhum. Mas seja crente, se entregue. E Tomé esperou 8 dias para ter essa experiência. E muita gente espera até 40 anos, né, pastor? O senhor já deve ter visto pessoas assim, né, Pai do Senhor? Pai do Senhor, eu cumprimento aos companheiros de bancada aqui, o Kleber, com a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos ouvintes. Que o Senhor nos abençoe nesse momento. Na realidade, quando o pastor Abel estava falando, ele fez menção logo de início a respeito do corpo, a igreja como corpo de Cristo. O Senhor, ele criou um ambiente próprio para que nós pudéssemos estar em comunhão e, sobretudo, com a ação do Espírito no nosso meio. Porque é no corpo que o Senhor completa nossas vidas. Normalmente, quando nós chegamos na igreja, existe sempre uma expectativa no coração. Ou seja, aquele que entrou pela primeira vez: será que Deus está me enxergando? Será que Deus ouve a minha oração? Outros, aqueles que já estão na caminhada, talvez no momento de luta, de adversidade, falam assim: será que Jesus pode solucionar o meu problema? E é justamente no corpo, como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús, né? Que iam já distanciando de Jerusalém, ou seja, do lugar de adoração, para uma aldeia próxima, já perdendo a comunhão. E o Senhor se aproximou.
O Senhor está sempre arrebanhando alguém para que ele possa se revelar. Mas aonde que o Senhor se revelou a eles? No partir do pão, ou seja, na comunhão. E é nesse momento que o Senhor se revela para poder falar: eu estou vivo, e se vós credes em mim, vereis as maravilhas, vereis tudo aquilo que eu tenho preparado para vós. E o Kleber estava falando a respeito daquilo que estava escrito na palavra, no original, se eu não ver, ou seja, se eu não entender. Então é necessário que o homem entenda o projeto do Senhor. Você vê Pedro, que foi citado aqui também, que acompanhou Jesus por um bom tempo. E ali o Senhor falou assim: Pedro, quando te converteres, dê testemunho de mim. Então era necessário que Pedro chegasse além daquilo que ele estava acompanhando, só ouvindo a palavra. Era necessário que ele entendesse aquilo que Deus tinha preparado para ele. E a preocupação de Jesus, quando então ele vence a morte na cruz e ressuscita, fala assim: diz que eu vou para Galiléia. Diz a quem? A Pedro. Para que ele pudesse chegar a esse entendimento que o Senhor queria dar, que é a ressurreição. Morte e ressurreição. E Pedro só foi verdadeiramente um instrumento mesmo na mão do Senhor quando ele entendeu a morte e a ressurreição. E aqui no caso de Tomé nós vemos isso aí. Disse: porque me viste, Tomé, e creste, bem-aventurado os que não viram e creram, como o pastor Querubino falou, de uma igreja que não viu Jesus fisicamente, mas pelos olhos da fé, ela enxerga aquilo que o Senhor já tem preparado, as mansões celestiais, a esperança que é dada de estarmos eternamente com o Senhor e, sobretudo, a última expectativa que a igreja vive, que é a expectativa de estar eternamente com o Senhor, que no arrebatamento. Então a igreja ela está preparada, ela não vai se preparar, ela está preparada para esse dia. Mas isso só pode acontecer mediante a fé. Aqueles que estão fora do corpo não entendem aquilo que nós falamos, porque nós falamos dos mistérios de Deus, falamos daquilo que está oculto e escondido. E somente aqueles que ouvem a voz do Senhor, eles entram na revelação de Deus para poder entender os seus mistérios. Então é isso que nós estamos vivendo, né? Esse momento tão importante para a igreja, onde a igreja ela professa uma fé viva, uma fé que não emerge do homem, mas uma fé que emerge de Deus e que vai nos levar à eternidade. Amém, isso mesmo. São 6h54. Também conosco nessa manhã, nos dando essa honra, o pastor Charles Tranhag, que é aqui da região de Ponta da Fruta. Antes de falar com o pastor Charles, deixa eu me despedir aqui do pastor José Querubino, tem compromisso. Pastor, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã e mais uma vez, e um abraço aos nossos irmãos ali de Jardim Camburi. Jardim Camburi, para quem não sabe, é um bairro aqui em Vitória, um dos maiores bairos de Vitória. Aliás, eu acho que é o maior, né? O maior bairro, 15, 18 mil pessoas. 75 mil pessoas moram ali. Meu Deus do céu, é isso tudo? É. Jesus amado, é gente. 75 mil pessoas. Olha uma só, cidade. Uma cidade, praticamente. Um município. Você né? tem tudo. Tem município aqui no estado do Espírito Santo que não tem isso. Tem não. Né? Mas obrigado por ter vindo aqui. Leva o nosso abraço aos irmãos ali de Camburi, pastor. Amém. Eu quero também deixar um abraço. Eu tô querendo lembrar o nome aqui, mas eu não consigo. É a idade. Verdade. Isso é natural. Um casal lá de Muriaé. Encontrei com eles. Quer dizer, eles me encontraram, que eles vieram conversar comigo. Quero deixar um abraço para eles. Um abraço fraternal para esse casal lá de Muriaé. Eles vão saber que eu tô falando com eles. Certamente. Um abraço para eles. Um abraço ali para as igrejas também ali de Juiz de Fora, porque a última vez eu estive lá, eu já falei aqui, né? Paguei uma dívida com a igreja Manuel Honório. Paguei uma dívida com a igreja Bonfim. E assim nós vamos caminhando. Amém. Né? Até o grande dia que nós aguardamos. Um abraço também para os companheiros, os irmãos e irmãs ali de Montanha, que a gente sempre estão juntos. E do Camburi 4. Amém. E que nós possamos ter um dia de paz, de alegria, porque servimos um Deus que cuida de nós. Amém, querido. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. Muito bem, são 6h56. Agora sim, pastor Charles Tranhag. E já mandando um abraço aqui para o nosso querido pastor Zé Nivaldo. Ei, pastor Zé Nivaldo. Pastor Zé Nivaldo é genro da irmã Sara. Tá acompanhando aqui a nossa praga. Tô com saudade do senhor, hein?
aguardando o senhor aqui, tá bom? Aguardamos o pastor Zé Nivaldo aqui. Gente da melhor qualidade, saudade do nosso querido pastor. Melhorou do braço? Havia quebrado o braço, mas acho que tá bom agora, tá tudo certo, né? Estamos aguardando o senhor aqui, tá bom, meu querido? Saudade de falar com o senhor. Pastor Charles, uma alegria recebê-lo aqui e muita alegria mesmo. Primeira vez, né, que pastor, pelo menos comigo, que o pastor Charles está aqui na Rádio Manaim. Pastor, a verdade é que o comportamento de Tomé não é diferente, ou não é muito diferente de muitas idas hoje, em 2024, né? Quantas vezes, eu mesmo, fala de mim, eu quando era mais jovem, na faixa aí dos 17, 18 anos, né? Meus pais me levavam para a igreja, eu falava, não vou não, né? Quantas vezes, né? Aconteceu alguma coisa, mas será que Deus não está vendo? Isso é natural do homem, né? Quantas vezes nós já fomos incrédulos também? Até o dia que nós tivemos uma experiência e o Senhor se revelou a nós. E aí, nós passamos a viver essa obra como forma de vida, a viver essa obra, né, intensamente, porque aquele que nós pensávamos que não existia, ele sempre existiu, está vivo e fala conosco. E nós passamos a ouvir a voz do Senhor através da palavra, através dos seminários, de uma mensagem, do louvor, de um dom espiritual. Meu Deus do céu! E o importante é que o Senhor sempre nos deu prova que Ele está vivo, que Ele não está morto e que Ele voltará. Maranata, Ele voltará. Paz, Senhor, pastor Charles. Pastor Kleber, Pai Senhor, aos irmãos aqui, pastores da bancada, aos irmãos que nos ouvem. É verdade, a gente muitos, né, só vão entender essa experiência de ouvir o Senhor falar o dia que o Senhor realmente falar as suas vidas, né? Aqueles que estão fora, muitas vezes não entendem a experiência que nós temos. Quando nós dissemos, Deus falou comigo, eu vou fazer alguma coisa, eu consulto a palavra e falo, Deus falou comigo. Num dom espiritual, quando Deus norteia as nossas vidas, né? Quando Deus responde a uma oração nossa, a uma angústia nossa. Então, muitos não têm essa experiência que nós temos, né? Diariamente, podemos dizer que diariamente nós temos ouvido a voz do Senhor. Nós temos tido essa experiência com Jesus vivo no nosso meio, porque Ele se revela, Ele opera, Ele fala, né? Eu queria fazer uma ênfase aqui na questão da valorização do culto, né? Onde o Senhor se revela todos os dias as nossas vidas ali, né? Os discípulos, as pessoas que estavam ali, qual era a situação delas, né? Maria Madalena estava ali chorando, triste, né? Os discípulos com medo, angustiados, perturbados. E num culto, como você mencionou aqui, né? No culto de domingo. Isso, né? Meio dia da semana. Exatamente. Naquele culto, o Senhor se revelou a eles. Graças a Deus. Né? E naquele culto, ao Senhor se revelar a eles, o que o Senhor fez? O Senhor trouxe alegria, o Senhor trouxe paz, né? Quando o Senhor apareceu, Ele, a paz seja convosco. Então o Senhor trouxe paz naquele culto. Para a vida deles estavam angustiadas. E o Senhor trouxe batismo com o Espírito Santo, né? Dons espirituais, o Espírito Santo se revelando ali, porque é onde o batismo do Espírito Santo, os dons se manifestam. Então, desculpa, se o senhor me permite. É o verso 22 que o Charles está citando aqui, o pastor Charles está citando, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e diz, recebeu o Espírito Santo. Isso, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 45, diz assim, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem a palavra. Olha só, o Senhor abriu o entendimento deles, eles passaram a entender muito mais do projeto do Senhor. Tudo isso no curso de domingo. É a operação do Espírito Santo, né? Na comunhão. Que abre os ouvidos, que abre os olhos para ver e os ouvidos para ouvir, né? A voz do Espírito Santo. Então é a operação dele. E hoje, né? A gente vê que muitos vivem angustiados, né? Perturbados, tristes, sem essa experiência de um Jesus vivo,
né? De ouvir a voz do Senhor, de vê-lo operar cada dia, né? Mas há uma oportunidade ao culto, né? Ao convite. É essa valorização do culto a qual a gente se refere, aonde Deus vai tratar conosco, vai nos abençoar, né? Esse final de semana, por exemplo, foi um final de semana que nós lá da área de Pão da Fruta tivemos uma experiência muito grande com o Senhor, uma revelação que o Senhor disse, ó, falai ao povo, à igreja, né? Esforçai-vos para estar nos cultos, para estar presente, que ali eu vou me revelar e eu vou abençoar, dar livramentos em cada família, né? E nós passamos isso para os irmãos no culto de domingo à noite, ao entregar ali novamente essa revelação do Senhor. Nós vimos ali que as vidas se quebrantaram, sentiram a presença do Senhor. Nós dissemos assim, ó, você está aqui hoje no culto, né? Você pode não estar vendo, mas os anjos do Senhor estão lá no seu lar agora te dando livramento, operando na sua vida. Então são os benefícios que nós temos de estar no culto, de estar... Tomé faltou, né? O culto. Ele, naquela primeira oportunidade, ele perdeu essa bênção. E Deus né? deu uma segunda oportunidade. Né? No versículo, né? Versículo 26 fala, 8 dias depois. Isso. No outro domingo. Exatamente. O Senhor deu uma nova oportunidade. Oportunidade essa que nós devemos, aqueles que ainda não tiveram, né, devem buscar essa oportunidade, porque vai chegar uma hora que não vai dar tempo mais, né? E essa oportunidade você não precisa esperar 8 dias, pode ser hoje. Pode ser hoje, exatamente. Não é? Pode ser hoje, pode ser agora. É, se você, aonde você estiver. Só se você estiver dirigindo o carro, não feche seus olhos, não faça isso. Mas você pode parar o carro. Estamos no período da graça, né? Isso. E é esse tempo, o tempo da graça, que o Senhor tem se revelado ao coração dos homens. É necessário que nós estejamos, vamos dizer assim, sensíveis à voz do Espírito Santo, que é o lema desse ano. Quem né? tem ouvidos, Quem ouça. tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida e nós venhamos nos completar, ou seja, nós somos, como diz, como a luz da aurora que cada dia vai brilhando mais. Ou seja, Isso. é um caminho dinâmico onde nós vamos aperfeiçoando diante de Deus, no exercício da fé, vamos dizer assim, nos esmerando em entender aquilo que é propósito do Senhor. O que é a fé? No hebraico você fala, estia. E o que quer dizer isso? Ele fala convicção da verdade. Isso. E quem é a verdade? Jesus é verdade. E nós no corpo, nós cada dia conhecemos mais a verdade de Deus. E isso faz com que nós estejamos seguros nessa caminhada. Emunar. Hein, Kleber? Pois não? É uma maravilha, né? O que a palavra de Deus nos traz como ensino, porque nós estamos vendo aqui, o pastor Charles citou o que é o culto, né? Sim. E depois do culto, teve a experiência de Tomé, ele voltou a ter uma experiência que ele não teve antes, né? Ele não creu, né? Então, mas aí a igreja a igreja primeiro ouviu. O Senhor Jesus, ele deixou a mensagem dele, a palavra dele estava estabelecida. E agora a igreja reunida no corpo, ela tem uma mensagem. Ela não fala aleatório qualquer coisa. E depois disso, 8 dias depois, que é o cumprimento da graça, né? Que é a salvação do Senhor, o próprio Senhor Jesus já chama Tomé e fala direto com ele. Ou seja, o que nós vemos aqui, este cenário profético é o que nós vivemos hoje. Há uma palavra que já tinha sido estabelecida e nós não mudamos ela. O que nós fazemos é replicar. Só anunciar. Nós estamos anunciando, né? E o dia perfeito que vai chegar, né? Que é o tempo da graça que a igreja está vivendo hoje. Com este anúncio, está confirmando de que o Senhor Jesus, ele vai voltar. Aleluia. Queridos, são 7h06, estão me avisando aqui, eu tenho que ir pro break, tem que colocar um louvor aqui. Mas antes, deixa eu mandar um abraço. Hoje é aniversário da nossa irmã Denair Brisson Santos. Quem é a dona Denair? É a mãe do meu querido pastor Vilmar Santos, lá de São Mateus. Olha só, está completando mais de um ano de vida hoje, a irmã Denair. Deus abençoe a senhora, recebendo o abraço do seu filho, meu querido pastor Vilmar, o Zanata, Ruth, toda a sua família, os netos, né? Deus abençoe, viu, irmã Denair, recebendo aqui o nosso abraço também aqui da Rádio Manaim. Vamos louvar o Senhor? Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, estamos de volta pela Rádio Manaim, agradecendo a você, nosso irmão, você, nossa irmã que está aqui no Brasil,
E você que está fora do país, como nosso irmão Frank, Ungido Frank, tá lá em Marrocos, ouvindo a gente. Meu Deus, não sei nem que hora é aí em Marrocos. O fuso está à frente, deve ser umas 5, 6 horas à frente, né? E daqui em Jerusalém, Israel, são 6 horas. Deve ser nessa base aí de entre 6 e 7 horas aí. Um abraço, meu querido Ungido Frank. Ungido Frank é aqui de André Carlone, né? Está a trabalho lá no Marrocos. Estamos orando por você, pelo senhor, viu? Tá bom, querido? Um grande abraço, Deus te proteja e te guarde. Um abraço também, meu querido diácono Daniel, lá de Campina Grande, na Paraíba. Um abraço aos irmãos aí do bairro Aloysio Campos. E o irmão Daniel disse assim: Kleber, os cultos nesse trabalho têm sido uma bênção lá no bairro Aloysio Campos, aqui em Campina Grande. Deus te abençoe os irmãos aí do bairro Aloysio Campos, em Campina Grande, na Paraíba. Um abraço também ao diácono Antônio Malaquias. Nosso querido diácono, obrigado recebeu um abraço aqui pelo pastor Abel, hein? Tá bom? Obrigado aí, Antônio Malaquias, nosso querido irmão, servo do Senhor. Um abraço, querido. Deus te abençoe cada dia mais, tá bom? Mandar um abraço para a irmã Karine. Sim, irmã Eliane. A irmã Eliane, lá de Contagem, Minas Gerais, mandou mensagem aqui no meu WhatsApp. Está enfrentando uma luta muito grande. Seu esposo sofreu 2 AVCs, né? Acidente vascular cerebral, está hospitalizado, está internado. E para piorar a coisa, ele pegou Covid dentro do hospital lá em Contagem, Minas Gerais. Deixa eu ver se eu falo aqui. A filha dela é usuária de drogas, enfim. O neto também está vivendo uma situação difícil. Ela pede socorro em oração. Então, vamos orar pela irmã Eliane. Vamos orar por ela. Anote aí na sua agenda o nome dela, a irmã Eliane, lá de Minas Gerais, está vivendo esse momento adverso, luta, bastante tumultuada, conturbada a vida dela. Mas há um Deus que tudo vê, tudo sabe e tudo pode. E eu peço aos irmãos que estejam em oração pela vida dela, tá bom? Não esqueça aí. Muito bem, queridos, são 7 horas e 15 minutos. Deixa eu começar a me despedir aqui dos pastores. Pastor Abel Monteiro, o pastor Winston mandou uma mensagem aqui, falou: Kleber, que mensagem nessa manhã, hein? Louvado seja o nome do Senhor. A doutrina, né, é o limite, o objetivo e os meios para a caminhada. A doutrina é a doutrina é a vivência da palavra no corpo. Mensagem maravilhosa e esclarecedora sobre doutrina nessa manhã. Isso, a palavra fala sobre essa experiência que Tomé teve, né? Tomé teve um encontro com a verdade, um novo nascimento, um novo homem, nova criatura, mas também o texto é muito claro com relação à doutrina estabelecida. O pastor Abel deixou claro isso aqui, claro. E nós vemos isso claramente aqui. Pastor Abel, obrigado pelo carinho, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã. E boa semana para o senhor, para os irmãos ali de Ponta da Fruta, da região aqui de Vila Velha. Paz, senhor. É sempre uma alegria, né? Nós estarmos reunidos buscando a bênção do Senhor, né? E estar no meio aqui, os companheiros, participando desta madrugada, desse pós-madrugada também é maravilhoso. E estamos vivendo, né, essa sã doutrina, esta bênção da comunhão no corpo, e para nós é uma satisfação, uma alegria estar reunidos aqui. E como sempre a gente está aqui à disposição para poder mandar um abraço aos nossos irmãos. Amém. Quero deixar também aqui o meu abraço aos nossos irmãos ali na área de Ponta da Fruta, na igreja de Balneário de Ponta da Fruta 2, onde reunimos ali juntamente com os irmãos, e é uma alegria servir ao Senhor com este povo que tem buscado esta bênção da salvação. Quero deixar um abraço também aqui aos queridos voluntários lá da equipe da Fazendinha, que trabalham conosco lá no Manaim, inclusive no próximo final de semana, agora que tem seminário, estaremos ali. É verdade. Vai ser uma bênção, né? E muitos irmãos chegaram para mim e falaram: Kleber, eu acho que eu vi o pastor que tá na madrugada lá na Fazendinha. Será que é ele mesmo? É o pastor Abel que tá lá. É ele mesmo, isso aí. Estamos lá. Sejam todos bem-vindos. Sempre que estiver no Manaim Domingos Martins, aproveite a sua estadia e compareça lá, né? Para saborear as delícias lá da Fazendinha. E deixar um abraço aqui também especial, Kleber, os meus colegas de trabalho. Eu sempre mando o link lá, eles acompanham os cultos, né? Eles acompanham a programação diária da Rádio Manaim, a gente sempre está sintonizado ali. E eles ouviram a última madrugada aqui, que eu mandei um abraço para todo mundo. Eles falaram assim: só não mandou um abraço para
pro seu trabalho, né? Pro pessoal que trabalha com você. Não, então hoje eu deixo aqui o meu abraço ali aos meus colegas de trabalho da Gás Capixaba, ali onde eu trabalho com eles, aqui em Itapuã mesmo, aqui pertinho. Pertinho da gente aqui. É isso aí. Amém. Um abraço a todos. Paz do Senhor. A irmã Eliane, Eliana, que acabei de pedir oração por ela, disse assim: Kleber, amém, tô te ouvindo aqui, meu nome é Eliana Augusta, amém. Vamos orar então pela irmã Eliana Augusta, que está vivendo esse momento aí com seu esposo no hospital, orar pela sua filha, a Camila, e o Caio, que é o seu neto, né? E precisa de uma bênção de conversão, de libertação, orar pela nossa irmã que está vivendo esse momento tão difícil, né? Mas tudo é possível aquele que crê, tá bom? Pastor Cleto Rosete, obrigado, pastor, também por ter estado conosco aqui. O braço já tá bom, tô vendo, ótimo. Mas precisa fazer aquela fisioterapia, né, pastor? É verdade. É sempre uma alegria estar com vocês aqui e poder, em todos os momentos, estarmos como um corpo só, num só espírito, né? Exaltando o nome do Senhor. E eu gostaria de mandar um abraço especial para a igreja de Andorinhas, para que o Senhor continue abençoando aqueles irmãos especial que buscam pela madrugada, estão sempre presentes, que ouvem também a Rádio Manaim. E para todos os nossos ouvintes, lembrando que no exercício da fé e participante do corpo, nós seremos sempre vitoriosos. Que o Senhor nos abençoe. Amém, pastor Cleto Rosete, obrigado pelo carinho e muito bom contar com o senhor aqui. Pastor Charles Tranhag, o sobrenome do pastor faz um trava-língua também aqui, né? Nós temos aqui esqueci até o nome aqui do pastor, ele teve até filho, a esposa dele ganhou um neném, Leandro Badke, isso. Tem também o pastor Douglas, né? Douglas Spangner. Agora tem o Charles Tranhag, meu Deus. Mas o sobrenome é difícil falar, mas é uma pessoa boníssima, uma pessoa fácil de lidar, um homem de Deus, pastor Charles, obrigado. Tô brincando com o senhor, claro. Descontraindo, seja bem-vindo, espero que tenha gostado, volte mais vezes, uma alegria poder ter contato com o senhor nessa manhã aqui, a paz do Senhor. Amém, Kleber, agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com os irmãos, uma bênção nesta manhã. O sobrenome é difícil mesmo, você tirou 9 aí, é Tranhaque. Ó, isso. Estamos chegando lá.